E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos tratar um pouco deste assunto, com esse título, né? O bezerro de ouro dos protestantes. Eu acho importante esse assunto, porque para a gente entender o que acontece na sociedade, cada vez mais relativista, cada vez mais distante de Deus. E o que fez com que o povo fosse para longe de Deus, né? E criasse os seus bezerros de ouro, né? Podemos dizer assim. Então, vale a pena ficar aí até o final do vídeo para a gente entender essa questão, né, desse vídeo. O bezerro de ouro, né, dos protestantes. Pegue as suas Sagradas Escrituras aí em Êxodo 32. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, né? Para a gente fazer aqui, né, a nossa argumentação. Aqui diz assim: vendo que Moisés demorava a descer do monte, o povo reuniu-se em torno de Arão e lhe disse: vem, faze-nos deuses que caminhem à nossa frente. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão lhe disse: tirai os brincos de vossas mulheres e de vossos filhos e filhas, e trazei-o a mim. Todo o povo arrancou os brincos de ouro que usava e os trouxe para Arão. Recebendo o ouro, preparou um molde com um cinzel e fez um bezerro fundido. Então disseram: aí tens, Israel, os deuses que te fizeram sair do Egito. Ao ver isto, Arão construiu um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa em honra do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ofereceram holocausto e apresentaram sacrifícios de comunhão. O povo sentou-se para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir. Veja, que leitura, né? Interessante. Começa dizendo que o povo ficou impaciente com a demora de Moisés, né, descer do monte. O povo, né, se reuniu então em torno de Arão e pediu para ele construir um Deus que caminhasse à frente do povo. Então Arão vai construir, né, esse bezerro de ouro. No versículo 5, né, vai dizer assim: Arão construiu um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa em honra do Senhor. Veja que interessante, essa impaciência do ser humano em esperar a vontade de Deus, né? O tempo de Deus. Com essa demora, né, do profeta de Deus, né, desse homem de Deus, né, Moisés, o povo rapidamente constrói um altar para si. Agora, meus irmãos, essa questão deles construírem, né, um bezerro, esse símbolo, né, da presença de Deus, a gente sabe, né, que Deus havia pedido para Moisés construir a Arca da Aliança e colocar em cima dessa Arca da Aliança, né, duas imagens de anjos, querubins, né, que é o lugar da presença de Deus, né, o lugar do encontro com o povo. Deus ia falar com o povo no meio daquelas duas imagens. Se você conferir, né, lá em Êxodo 25, do 18 ao 22, no versículo 22 vai dizer, né, exatamente isso. Deus dizendo que é ali no meio daquelas duas imagens dos anjos que ele vai falar com os israelitas. Então, né, a Arca da Aliança é o lugar do encontro, é o lugar da presença de Deus. Agora veja, com a demora de Moisés, rapidamente surge, né, uma concorrência. Surge, né, uma concorrência. Alguém, um grupo, né, concorrente com o grupo de Moisés, pretende ter agora um símbolo, né, da presença de Deus, né, um bezerro, e não mais a Arca da Aliança. E Arão constrói, você vai ver no versículo 5, né? Arão constrói um altar diante desse bezerro. Rapidamente, Arão constrói um altar para colocar aquele bezerro. Veja, e isso ofendeu a Deus, a ponto de Deus querer exterminar o povo e ficar apenas com Moisés. Se você continuar lendo a leitura, você vai perceber isso aí.
Mas Moisés vai interceder, né, pelo povo, e Deus vai retirar, né, a sua ira. Moisés é o quê, né? É a figura de Cristo que intercede pelo povo. A gente observando isso, né? O que acontece hoje com o protestantismo? Muitos dizem que a igreja não volta mais, né? Ela apostatou, ela caiu e não volta mais. Então, se você vê aqui o contexto, as pessoas disseram, né? Moisés, esse Moisés não volta mais, que era a figura de Cristo. Moisés era o quê? Era a figura de Cristo que intercede pelo povo. Então, diante dessa ansiedade, né, dessa espera demorosa, eles, né, rapidamente criam um bezerro para concorrer com a Arca da Aliança. Veja, a mesma coisa acontece com o protestantismo. No século XVI, eles julgaram que a igreja apostatou, que a igreja caiu, que a igreja não tinha mais remédio, que a igreja não ia voltar. Então começaram a criar os seus, né, altares. Começaram a criar os seus bezerros de ouro, que é eles mesmos, né? Cada fundador de uma nova denominação se coloca no lugar do bezerro de ouro. Cria um altar onde ele vai ser, né, aclamado, onde ele vai ser, né, aplaudido. Veja, todo fundador de seita é ele o bezerro de ouro. Ele construiu um altar para concorrer com o altar de Cristo. Assim como o povo antigo, né, construíram aquele bezerro de ouro, construíram ali um altar para concorrer com o grupo de Moisés. Porque, veja, diante da Arca da Aliança do Senhor, o povo se prostrava, que era aquela caixa com aquelas duas imagens em cima, que era o lugar do encontro, o lugar da presença de Deus. E isso era permitido por Deus. O povo também carregava essa Arca da Aliança nos ombros. Interessante, né? O povo da Antiga Aliança contemplava também uma serpente de bronze num poste. Então tudo isso era permitido por Deus. Mas veja, quando o povo cria um bezerro de ouro, cria, né, um outro altar, como eu estou mostrando para vocês aí nessa imagem, aí isso desagrada a Deus. Isso desagradou a Deus. Veja, se prostrar diante de um objeto com imagens em cima, foi permitido por Deus. Contemplar um objeto de ouro, né, uma imagem de ouro na Antiga Aliança, foi permitido por Deus, para o povo, né, ser curado quando era mordido por uma serpente. Então veja, que a questão das imagens foram permitidas por Deus. Aqui ele, né, mandou fazer. As imagens que Deus mandou fazer foram permitidas por ele, senão ele não tinha mandado fazer, né? É lógico, né? Agora, as imagens que o homem criou, o altar que o homem criou para concorrer com Deus, como você vê nessas fotos que eu estou mostrando para vocês, né, nesse vídeo, veja, esse contexto, né, do bezerro de ouro, as pessoas em volta, prostrado, contemplando esse bezerro de ouro, foi condenado por Deus. Mas se você analisar essa mesma imagem, o povo em volta de uma imagem, mas só que uma serpente que o próprio Deus mandou fazer, aquilo era permitido, aquilo não era idolatria. O povo prostrado diante da Arca da Aliança não era idolatria, não era adoração, como dizem, né, os protestantes, que quando vê um católico ajoelhado diante de uma imagem, diz que está adorando. Veja, o povo antigo fazia isso e não era adoração. O que é adoração? É você fazer isso diante daquilo que você inventou, por sua conta, como os antigos fizeram com o bezerro de ouro. Veja, né, essa atitude, sim, foi condenada por Deus, a ponto de Deus querer exterminar todo o povo naquele momento. Porque o povo não esperou o homem de Deus descer da montanha, ficou impaciente, criou um símbolo para concorrer com o símbolo original, com o símbolo que era a Arca da Aliança, construiu um altar e começou a oferecer sacrifícios ali. Ou seja, isso Deus reprovou, essa atitude de concorrência com, né, o símbolo de Deus com Moisés. Então veja, essa atitude de Arão e do povo foi condenada por Deus. E só não foram, né, exterminados ali
por causa da intercessão de Moisés. Então veja, né? O que é que o protestantismo faz? O que é que isso nos mostra também no meio protestante? É justamente isso. Eles dizem que a Igreja Católica não volta mais, que a Igreja Católica, né, apostatou. Então, cada um tem o direito de fundar, de criar o seu próprio altar, e de se tornar ali o próprio, né, bezerro de ouro, para concorrer com a Igreja de Cristo. A gente vê claramente, meus irmãos, aquilo que eu costumo dizer, que nas Sagradas Escrituras, Deus, né, centralizou o culto em um único altar. A gente vê isso lá em Deuteronômio 12, né? Deus centraliza o culto em um único altar. Lá em Deuteronômio 12, do versículo 4 ao 6, você já vai entender isso aí. Deus centralizou, pediu o culto em um único altar, em uma única tribo. O que aconteceu aqui, né, com o bezerro de ouro foi o quê? Que eles mudaram o altar. Eles mudaram o símbolo da presença de Deus. Ou seja, Deus condenou por causa disso. Por causa que eles criaram um altar para colocar um bezerro de ouro, simbolizando a presença de Deus, concorrendo com o símbolo da Arca da Aliança, concorrendo com a Arca da Aliança e concorrendo com Moisés. Viraram as costas para Moisés. Rapidamente traíram Moisés. Esse aí, né, não volta mais. Esse aí não desce a montanha. Então vamos construir agora um símbolo da presença de Deus. A gente não quer mais a Arca da Aliança, se esquecendo que a Arca da Aliança foi um pedido do próprio Deus. Foi Deus quem pediu para fazer a Arca da Aliança, onde o povo se prostrava diante da Arca da Aliança, onde o povo carregava festivamente, né, a Arca da Aliança nos ombros. Pediu também para construir a serpente de bronze. Quando o povo era mordido por uma serpente, né, contemplava aquela serpente de bronze num poste, que é uma figura de Cristo. Cristo vai falar isso lá em João, né, que aquilo ali, né, era uma prefiguração, né, de como Cristo iria morrer. Então, a gente vê que essa concorrência, né, em toda a Sagrada Escritura, foi condenada por Deus. E aí, né, onde os irmãos protestantes não se atentam em observar isso, que Deus condena a concorrência. O bezerro de ouro, né, o quê? É uma concorrência. Concorre com o homem de Deus, o homem de confiança de Deus, que era Moisés, e concorre com o altar de Deus, com o altar legítimo, e concorre com o símbolo legítimo que Deus mandou fazer. Aí o homem faz o seu próprio símbolo, cria, né, o bezerro de ouro, cria um outro altar e faz festas julgando estar agradando a Deus. Esse texto aqui, meus irmãos, de Êxodo 32, mostra claramente o que é, né, o protestantismo, né? Essa rebeldia, esses grupos, milhares de grupos, né, concorrendo com o altar legítimo. Cada um funda o seu próprio altar. Cada um se coloca no lugar do bezerro de ouro, do lugar da presença de Deus, imitando assim, né, aquilo que é sagrado, aquilo que Deus não permitiu. Pelo contrário, Deus condena essas atitudes de concorrência com a Igreja de Cristo. Assim como Deus, né, condenou essa atitude do bezerro de ouro, que era uma concorrência, veja, era a concorrência da época. Era a concorrência da época. Se o povo de Deus carregava, né, nos ombros um objeto, se prostrava diante desse objeto, se o povo de Deus contemplava, né, esses objetos, essas imagens, então houve uma concorrência também. Então vamos fazer um bezerro de ouro, vamos construir um altar para esse bezerro de ouro e vamos concorrer com esse Moisés e vamos concorrer com esse símbolo que Deus mandou fazer. Ou seja, traindo Deus, traindo, né, o profeta de Deus. Beleza, meus irmãos? Eu não sei se dê para você compreender mais um pouco essa questão, né, do protestantismo. Porque, né, que eles fundam os seus próprios altares. Porque eles não confiam mais na igreja. Lembre do povo dizer, esse Moisés não volta mais. Essa igreja não volta mais. Então, perdeu a confiança em Jesus Cristo. Não crer que Jesus Cristo vai voltar e vai tomar uma atitude. Assim como Moisés voltou, desceu da montanha e tomou uma atitude diante daquela idolatria, de fundar o próprio altar, de criar símbolos para concorrer com os símbolos sagrados de Deus. Então veja, aí a gente vê também, né, a tremenda idolatria que é o protestantismo, né, de criar símbolos para concorrer com
os símbolos sagrados, de criar altares para concorrer com o altar sagrado. Beleza, meus irmãos? Então é esse estudo que eu quis deixar nesse vídeo, para você entender um pouco mais, né? Para a gente entender um pouco mais dessa rebeldia, desses concorrentes de Deus, desses que se fazem deuses, né? Para concorrer com Deus, concorrer com sua igreja, com seus símbolos sagrados e concorrer com os seus, né, altares. Se você não é inscrito ainda no canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né? Compartilha aí esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.